Mateus, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do versículo de número 13. Diz assim: Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim resplandeça vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, e pedimos que agora o Senhor a traduza a cada coração, comunicando-a por meio do teu Espírito, e em nome de Jesus. Amém. Você deve ter ficado sabendo, parece-me que foi há poucos dias, que um professor na França foi decapitado porque apresentou numa sala de aula uma charge, uma caricatura de um profeta de uma determinada religião. Isso não aconteceu no Oriente Médio. Isso aconteceu na França. Sabe onde é a França? Não é lá perto do Iraque. Entendeu? França. Você deve saber também que nesse mundo acontece muito, talvez mais do que a gente imagine, tráfico humano. Inclusive envolvendo crianças. Crianças que são de diversas maneiras ou razões vítimas de tráfico humano. Imagina como fica o coração de uma mãe. Então, por favor, lembre-se que você ainda não está no céu. Você deve saber também que, embora o Banco Mundial fez uma afirmação que de 1990 até 2015, a pobreza extrema, aqueles que vivem abaixo da linha da pobreza, o percentual diminuiu, mas ainda assim são cerca de 735 milhões de pessoas que vivem com $1,90 ou menos por dia. $1,90 por dia. Que seria R$ 1,72 ou €1,60 ou R$ 10,68. Fiz a conta esses dias ontem. Então faz aí as suas contas para você imaginar o que seria a vida se você fizesse parte desse grupo que alguns chamam de sobrantes. Sobrantes. Verdade, irmãos, é que nesse mundo que a gente vive, há muitas, mas muitas mesmo, manifestações do reino das trevas. Há muitas
manifestações do reino das trevas. Mas é justamente nesse mundo onde há tantas manifestações do reino das trevas que Jesus chama o seu povo, aqueles que dizem que creem nele, que o receberam não apenas como Salvador, mas Senhor de suas vidas, que são seus discípulos, que o seguem, a manifestar nesse mundo, em meio a tantas manifestações do reino das trevas, manifestar o reino da luz, o reino do céu, o reino de Deus. Que reino que é esse? Reino de Deus pode ser definido como a esfera, a dimensão, a realidade onde a vontade de Deus é feita de forma plena. Então, onde a vontade de Deus é feita, pode ser inclusive fora da igreja, ou pode ser na igreja. Aí é reino de Deus. E onde é reino de Deus, ou seja, onde a vontade de Deus é plenamente feita, aí se torna céu. Onde é o céu? Onde a vontade de Deus é plenamente feita. Onde a vontade de Deus é feita plenamente, aí vira céu. Por que o céu é céu? Porque no céu o reino de Deus já está estabelecido de forma plena. A vontade dele é feita de forma perfeita. Por isso é céu. Por isso que Jesus ora: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Venha o teu reino. E seja então feita a tua vontade aqui na terra, assim como no céu. Porque no dia que na terra for feita a vontade de Deus, como é feita no céu, a terra vira céu. Isso é reino de Deus. É um reino que foi inaugurado na primeira vinda de Cristo. O tema de Jesus não era outro. O tema de Jesus, das suas pregações, do seu ensino, foi do começo, meio e fim, reino de Deus. Você pode ver aqui o capítulo 4 ainda, versículo 17. Assim que João Batista é preso, Jesus entende que é hora de começar o ministério, ele começa então a pregar. A primeira pregação de Jesus está registrada aqui, capítulo de número 4, versículo 17, e olha o que diz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. E Mateus usa a expressão reino do céu, porque ele está escrevendo a judeus. E os judeus não usam o nome de Deus, com o receio de tomar o nome de Deus em vão. Por isso, eles preferem reino dos céus. Mas é o mesmo que reino de Deus. Jesus passa todo o seu ministério pregando sobre o reino de Deus, como você vê aí agora, no versículo de número 23, do capítulo 4. Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. E aí quando ele ressuscita, antes de subir ao céu, se você for depois lá em Atos, capítulo de número 1, você vai ver que ele passa 40 dias ainda com os seus discípulos, meio que recapitulando lições. Diz que ele passa 40 dias com os seus discípulos, falando a eles acerca do reino de Deus. Reino esse que vai ser completamente estabelecido na sua segunda vinda. Então o reino de Deus foi inaugurado na terra, na vinda de Cristo, porque é em Cristo que a vontade de Deus é feita de forma perfeita. Está hoje na terra por meio da sua igreja, quando essa de fato o obedece, e será estabelecido de forma plena na sua segunda vinda. E esse reino de Deus
como todo reino, tem um rei. E como todo rei, tem um povo. O povo do reino. Esse povo do reino é um povo que, inclusive, voltou da rebelião. Tem um pastor que usa essa frase: nós somos o povo que voltou da rebelião. Aquela rebelião que começou no céu, aliciou Adão e com ele toda a humanidade. Mas um dia nós ouvimos a boa nova de que o rei está oferecendo perdão gratuito, anistia. Nós ouvimos essa mensagem e nós então nos arrependemos da rebelião, porque todos nós andávamos em rebelião. Não queríamos que Deus reinasse. Deixa que eu cuido de mim mesmo. Diz a Bíblia que atendendo apenas aos desejos do nosso coração. Mas nós nos arrependemos e então voltamos da rebelião ao rei e recebemos dele então perdão, salvação e missão. Voltamos ao rei e recebemos dele de forma gratuita perdão das nossas rebeliões. Salvação dos nossos pecados e missão que nos dá sentido à vida como povo dele. Bênção completa. Pergunta: como é que a gente dá cabo dessa missão como povo do reino? A missão de, enquanto aqui, irmãos, manifestar nesse mundo, em meio a tantas manifestações do reino das trevas, o reino de Deus. Como a gente, como povo de Deus, como sua igreja, o povo do reino, manifesta em meio a tantas manifestações das trevas, neste mundo, o reino de Deus. Entendeu qual é a missão? A gente dá cabo disso como povo quando a gente entende que o povo do reino, que somos nós fazemos o que fazemos não para ser, mas porque somos. Veja que Jesus começa dizendo nesse versículo de número 13, vós sois. Vós sois. Ele não diz vocês serão. Ele começa dizendo vós sois. Não é questão de fazer algo para vir a ser, mas é porque você é que você faz. Ele não está dizendo assim, olha, salguem aonde eu colocar vocês, esse ambiente, para que vocês sejam o sal da terra. Não, salguem, porque vós sois o sal da terra. Não foi à toa que eu te coloquei aí. Ele não diz assim, olha, pratiquem as vossas boas obras, para que vocês sejam a luz do mundo. Mas ele diz, vocês são a luz do mundo. Portanto, brilhe a vossa luz diante dos homens. Para que vejam o quê? O discurso. As vossas boas obras. E glorifique o vosso Pai. Então não é fazer para ser. É ser para fazer. A laranjeira não dá laranja para ser laranjeira. Ela dá laranjas porque é laranjeira. Então, se alguém perguntar, por que vocês se preocupam com criança pobre? Café de manhã de criança pobre. Ah, eu já sei, porque vocês querem ser abençoados, né? Oh, Deus, o que eu estou fazendo, me abençoa também. Não. Ninguém pode dar se primeiro não recebeu. A gente só dá porque primeiro recebeu e recebeu de Deus. A gente abençoa
não para a gente ser abençoado. A gente abençoa porque tem consciência de o quanto já é abençoado. E do chamado que temos de ser. Não apenas abençoados, mas ser tu uma bênção. É o chamado. Seja. Por que vocês estão preocupados em fortalecer igrejas na França? Eu já sei, vocês estão querendo ser salvos. Salvação, Jesus já resolveu para nós lá na cruz. A nossa salvação já foi conquistada na cruz. Para que agora a gente se sinta e seja livre para se preocupar com a salvação de outros. Então, o que a gente quer? A gente quer, por exemplo, que aquele povo saiba que não existe apenas duas opções. Ou ser ateu ou agnóstico, porque o ateu é aquele que definitivamente afirma não crer em Deus. O agnóstico é aquele que não sei. Não dá para provar nem que existe, nem que não existe. Então, eu não sei. Aqui em cima do muro. Não existe só essa opção, ou o fundamentalismo religioso radical, que diz, ou você crê como eu creio, ou você anda como eu ando, ou eu corto a tua cabeça. Não. Tem a opção do Evangelho de Jesus. O Evangelho do perdão. O Evangelho da graça. O Evangelho do amor. O Evangelho da liberdade. O Evangelho que não impõe, só convida. Aquele que quiser vir após mim. Não é imposto. É convite. Você quer? Então você é meu convidado. Vem andar comigo. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. Não quer vir? Não venha. Mas quer, venha. O Evangelho que ensina, inclusive, a amar quem não concorda com você. E que, aliás, quer fazer o mal para você. Amar o inimigo. Como disse Jesus. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Abençoai aos que vos amaldiçoam. E orai pelos que vos maltratam. Vai me dizer que é a mesma coisa. Vai me dizer que é a mesma coisa. Não é. Então, segundo, a gente dá cabo da nossa missão, primeiro, quando a gente entende quem a gente é. Segundo, que o povo do reino é o que é para fazer diferença. Pois aquilo que não é diferente não faz diferença. Por que o povo do reino é diferente? Para fazer diferença, mas não apenas diferença em relação às coisas que ele não faz. Mas em relação, principalmente, às coisas que faz. É por isso que Jesus vai falar a respeito do sal, que pode perder o sabor. E aí, perdendo o sabor, deixa de ser quem é. E deixando de ser quem é ou foi feito para ser, deixa de fazer o que foi chamado para fazer. E aí já não faz diferença. Ele diz assim, vós sois o sal da terra, mas se o sal perder as suas qualidades, ou seja, ficar como qualquer coisa, deixar de ter os seus valores, as suas qualidades, suas características, como restaurá-lo para nada mais presta?
E é interessante uma tradução possível, porque literalmente é o sal que perdeu a força. Já não tem força para fazer nada. É como um Sansão que se enamorou, deixou ser seduzido por uma Dalila e perdeu a força. Então, quando te bate aquilo que você diz, não tenho mais força para fazer nada, então é hora de orar. Senhor, renova as minhas forças, para que eu seja quem eu fui chamado para ser e fazer aquilo que eu fui feito para fazer. E aí ele há de renovar as tuas forças ainda uma vez, como foi inclusive com Sansão. E diz ainda, para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Alguns vão entender aqui que Jesus está se referindo a um tipo de sal que perdia as suas características, se tornava como um tipo de areia, e aí era jogado então assim nas escadarias do templo, para que elas não fossem tão escorregadias, e então aquele sal que era jogado ali com esse propósito, que já não era o propósito dele original, de sal, mas por ter perdido as qualidades, é jogado então assim fora nas escadarias, era pisado pelos homens. Então é mais ou menos assim. As pessoas estão de olho. As pessoas estão de olho. Elas olham para o mundo e olham para a igreja. Se elas olham para o mundo e veem guerras, olha para a igreja, guerras. Olha para o mundo, para as sociedades, divisões. Olha para a igreja, ou as igrejas, divisões. Olha para o mundo, todo mundo só correndo atrás do seu. Só vivendo para si. Olha, para a igreja, o mesmo. Qual é a conclusão? Isso é só conversa. Tem a mínima diferença. É só conversa. Agora, se olha para o mundo, vê guerras. Olha para a igreja, vê. Bom, eles têm os conflitos, mas se perdoam. Se perdoam. Olha para o mundo, vê divisões. Olha para a igreja, vê. Bom, eles têm as suas diferenças, mas permanecem unidos. As diferenças não são maiores daquilo que os une. Olha para o mundo, todo mundo só correndo atrás do seu. Olha para a igreja, bom, eles têm as necessidades deles, mas não vivem só para eles mesmos. Aí salgou. Aí brilhou a luz. Aí fez diferença. Esse é o testemunho. Por isso que Jesus vai dizer que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Para Jesus, a cidade e luz do mundo não é Paris. Para Jesus, a cidade e luz pro mundo é a igreja. Quando esta é reino de Deus. Quando nela a vontade de Deus é feita de forma plena e perfeita. Quando a gente se deixa ser, então começa a fazer. Nós somos como essa cidade que é um protótipo do reino de Deus e que sinaliza como as coisas deveriam ser e como elas serão. De modo que as pessoas olham e dizem assim, mas era assim que tinha que ser aqui nessa cidade.
Era isso que tinha que acontecer nesse país. Era assim que as coisas tinham que ser nesse mundo. Por isso, o Paulo vai dizer, para que vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros e íntegros no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo. Resplandeceis como luminares no mundo. Olha a bendita e digna vocação. A dignidade para a qual Jesus nos chama. Como povo dele, como igreja, como povo do reino. Terceiro, irmãos, a gente manifesta o reino de Deus nesse mundo, onde há tantas manifestações do reino das trevas. Quando a gente entende que o povo do reino, que somos nós, é o instrumento pelo qual Jesus continua vivendo nesse mundo, fazendo e manifestando a sua presença. Que o que a gente faz é manifestação de Jesus em nós. Porque nós não somos a luz. Quem é a luz é Ele. Nós resplandecemos a luz dele em nós porque Ele vive em nós. Olha o que diz a respeito dele, no capítulo de número 4, quando ele se muda de Nazaré para Cafarnaum, versículo de número 15 do capítulo 4, terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que vivia em trevas viu uma grande luz, sim, uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte. Jesus já tinha dito, eu sou a luz do mundo. E olha só o que vem depois. Quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Temos a luz da vida em nós, que é Cristo. E é nesse sentido, então, que ele vai dizer, resplandeça, então. Resplandeça assim. Resplandeça, portanto, o que? A vossa luz. Jesus é a luz. Nós somos as lâmpadas, por meio das quais Ele brilha, Ele se manifesta, Ele ilumina, Ele acende, Ele faz, Ele fala, Ele abençoa. Ou você acha que é só retórica Ele dizer, a Bíblia testemunhar que nós somos corpo de Cristo? Que Ele disse que Ele e o Pai viriam fazer morada em nós por meio do Espírito. Se manifestaria a nós. E assim seríamos então as suas testemunhas, porque Ele se manifestaria por meio de nós. Então Deus, Ele poderia escolher fazer tudo e absolutamente tudo sozinho, mas decidiu fazer as coisas aqui nesse mundo, nessa terra, primeiro por Adão, mas Adão rebelou. Então veio Jesus por meio de quem ele se manifestava perfeitamente. Esse Jesus formou um povo, por meio do qual agora ele também habita. Somos casa de Deus, corpo de Cristo, e por meio de quem ele faz as coisas. Nesse mundo. Você já sabia disso? Ele poderia fazer sem nós, mas escolheu fazer por meio de nós. Ele poderia ter libertado o povo do Egito sozinho, mas escolheu usar Moisés e a sua vara. E foi assim que ele libertou.
Ele poderia ter derrubado o gigante filisteu, Golias, com um sopro. Mas escolheu, decidiu derrubar Golias por meio de Davi e a sua funda. Ele poderia ter alimentado aquela multidão ao redor de Jesus com fome, de pão, que caísse do céu. Não tinha feito isso já no deserto? Por que não faz de novo? Mas decidiu alimentar aquela multidão por meio de 5 pães e 2 peixinhos de um menino. Então, ouça bem, a próxima vez que a gente, como povo do reino, tiver coragem de olhar para uma manifestação das trevas nesse mundo e orar a Deus, Senhor, o Senhor não vai fazer nada? É bem capaz que a gente ouça como resposta o que ele disse a Moisés. O que você tem na mão? Ouça, fale o que Jesus disse aos discípulos, quando eles disseram, dispensa essa multidão. E Jesus respondeu o quê? O que vocês têm? E de ver, dá-lhes voz de comer. Você quer que Deus faça coisas no mundo? Pois Ele já decidiu fazer, mas por meio de nós. Por isso derramou o seu Espírito, por isso nos fez povo dele e os seus instrumentos como corpo. E por fim, a gente dá cabo dessa missão de manifestar o reino de Deus, que já chegou em Cristo. Vai ser estabelecido plenamente. Mas enquanto isso não acontece, tem um povo aqui para dar testemunho desse reino. Não só por meio de palavras, mas vida e ação. Quando a gente entende que o que esse povo do reino faz, tudo que faz, só tem um propósito, a glória de Deus. Porque a gente não faz para inglês ver. Conhece essa expressão? Fazer para inglês ver. Tem uma história, qualquer dia eu conto. Mas é tipo assim, fazer para os outros verem. Jesus já falou para não fazer isso. Então o propósito não é esse. Mas no meio das coisas que a gente vai fazendo, os homens acabam vendo, porque nós estamos vivendo entre eles. Jesus viveu entre eles. Nós também estamos aí. Hoje a gente reúne aqui no saleiro, né? Mas durante a semana, o sal é espalhado aí pelo mundo. Pelos departamentos das empresas, pelas escolas, pelas casas. Está aí o sal de Cristo. Um pastor dizia que sal só salga fora do saleiro. Tem que sair do saleiro. Então a gente acaba manifestando essas coisas aí no mundo, e os homens acabam vendo, mas o propósito é que eles vejam e glorifiquem não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Ao teu nome da glória. Porque habita no nosso coração o mesmo desejo que habitou no coração de Jesus, que o maior número de pessoas vejam, conheçam, reconheçam a Deus e o glorifiquem. Porque isso é justo. Por isso que ele vai dizer, terminando, versículo 16, assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, ou seja, onde vocês vivem, onde vocês estão, nesse mundo, nesse tempo, nessa geração, nesse contexto. No meio dessas manifestações todas que não são do meu reino. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E aí quando verem as vossas boas obras, que é a minha luz resplandecendo por meio de vocês,
que é a minha ação por meio da ação de vocês, que são as minhas obras por meio das mãos de vocês, que é a minha doação por meio da doação de vocês, de vida, de tempo, de tudo. Vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. É como alguém escreveu, é por meio da nossa ação, povo do reino, povo de Deus, igreja, que o Deus invisível se torna visível aos homens. E aí esses homens veem o que foi feito e dizem assim: não é verdade que Deus existe? Porque isso aí não é a lógica que a gente está acostumado. É de outro mundo essa coisa. É lógica do céu. Glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então é como o testemunho que a gente ouviu quinta-feira, na nossa reunião, de um menino que já nasceu preso, na África. A sua mãe foi encarcerada quando ainda grávida. Teve a criança na prisão, e na prisão a criança ficou com ela. E cresceu boa parte da sua infância na prisão. E aí ia lá uma equipe de missionários levar o evangelho, pregar o evangelho, e descobriram lá no meio daquelas mulheres prisioneiras uma criança. Mas como assim? Aí contaram a história, e aí os missionários lá querendo fazer alguma coisa, aí o conselho: olha, aqui na África essas coisas são muito complicadas, se preocupem em apenas pregar o evangelho. Mas como? Como ir lá pregar o evangelho, ver uma situação dessa e não fazer nada? Que evangelho que é esse? É do blá, blá, blá? E aí, então, se envolveram na causa da criança. Diz que foi uma burocracia terrível. Mas que no final, conseguiram. A criança foi solta. Eles arrumaram um orfanato cuidado por um casal cristão. E para encurtar a história, diz que quando a criança saiu pela primeira vez da prisão, que viu a rua, viu o movimento das pessoas, viu as lojas, viu o lugar que ia morar e a cama que ia dormir, o quarto e a cama que ia dormir, porque dormia numa esteira no chão, na cela. Diz que disse assim: foi Jesus que me libertou. Foi Jesus que me libertou. Filho de uma mãe muçulmana. Foi Jesus que me libertou. Ali resplandeceu a luz de Jesus. Ali brilhou a luz de Jesus. O Jesus que liberta. O Jesus que, como a gente leu, percorreu toda a Galileia, sim, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Ah, pastor, mas esses sinais ele fazia para que crescem que ele era o Messias, sim. E da mesma forma ele continua fazendo esses sinais por meio de nós, para que creiam que de fato somos a igreja de Deus, a igreja dele, o povo do reino. Sabe, irmãos, se a gente entendesse de fato e cresce no evangelho do reino, e entendêssemos a posição de dignidade que Jesus nos chama para ocupar nesse mundo, na nossa geração, porque uma geração só pode ser evangelizada pela própria geração. Se a gente entendesse a dignidade desse chamado, nós
nunca mais diríamos que a nossa vida não tem importância ou não tem sentido. Nunca mais. Nunca mais. Mas não sentido e importância só de forma individual. Eu, a minha vida, os meus sonhos. Sentido, propósito, como povo. Povo do reino. Igreja de Cristo. Povo de Deus. A fim de que a gente não termine a vida ranziza, amargo. Não. Diferente, porque dedicamos a vida a algo maior do que a gente mesmo. Ao reino. Ao reino de Jesus. E aí não vamos terminar a vida amargos. Porque a Bíblia diz que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Não é vão. Não é vão. Olha o sentido que Deus te chama. É conversão do reino do eu para o reino de Deus, irmãos. É conversão do reino do eu para o reino de Deus. Entender que a sua vida tem sentido sim, mas dentro de um plano maior. De um propósito muito maior do que só a gente mesmo. Muito pequeno, muito mesquinho. Nada de Deus. Em nome de Jesus. Quem sabe, não é? Por meio daquilo que Jesus ainda há de fazer por meio de nós. Em meio a tantas manifestações das trevas, raia a luz. E aí, muitas famílias lá na Bahia, franceses, pessoas que a gente só vai saber e conhecer lá no céu, vão crer em Jesus nosso Senhor e vão glorificar o nosso Deus. Esse é o propósito da nossa vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.